Como você já deve ter visto durante a semana, o título dessa nossa meditação, Desistir não é boa ideia. E ela é baseada nesse texto. E esse texto é extremamente atual. Evidentemente que ele fala, o autor de Hebreus está falando para a igreja lá no início do cristianismo, mas evidentemente que fala também a nós, que vivemos no século 21. E nós vivemos nesse século 21, nós vivemos dias em que a perseverança se tornou algo raro. Perseverar se tornou uma coisa rara. As pessoas começam muitas coisas, mas poucas conseguem permanecer. Ontem nós tivemos um evento aqui em Maringá, em Maringá. Estiveram presentes irmãos de dezenas e dezenas de igrejas da nossa região. Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaíra, Campo Mourão, Cianorte, Maringá, Jaguapitã, enfim, várias cidades. Foi um evento sobre discipulado, uma palestra, um dia todo falando sobre discipulado. O palestrante, pastor Josué Campanhã, é um pastor batista e que é conhecido no Brasil inteiro. E ele percorre não só igrejas batistas, mas todas as denominações brasileiras evangélicas, porque ele também atua numa instituição interdenominacional chamada CEPAL. Então, ele conhece e caminha por todas as denominações evangélicas brasileiras: Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, as comunidades todas, as churches, tudo. E ele ontem disse uma frase que me fez repensar tudo o que eu tinha na cabeça. Uma frase simples. Ele disse sobre a pandemia. Ele disse: nós vivemos a pandemia, e ele disse: esqueça a igreja antes da pandemia, ela não existe mais. E ele disse: enterre, chore e lamente esta igreja, porque ela morreu, ela não existe mais. A igreja que nós conhecíamos até a pandemia não existe mais. E eu pensei, ele deve estar se referindo à IPI, né? Não, ele está se referindo a todas as igrejas evangélicas brasileiras. O que isso quer dizer? Que esse evento não é apenas nosso, não somos nós aqui, não é a IPI de Cianorte apenas que viveu e vive esse drama. Igrejas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estão vivendo esse problema. Porque a pandemia fez, de certa maneira, emergir de dentro das pessoas a falta de perseverança. Foi a pandemia quem arrancou de dentro da alma das pessoas o que estava escondido, que era a falta de compromisso e a falta de perseverança. E a pandemia revelou o que estava escondido nos corações. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Como eu disse, vivemos tempos difíceis, especialmente depois da pandemia. As pessoas não conseguem mais permanecer muito tempo em alguma atividade. Há relacionamentos que são abandonados facilmente, projetos que são deixados no meio do caminho, compromissos que duram pouco tempo ou nada e promessas que rapidamente se desfazem. A cultura em que nós vivemos hoje, especialmente depois da pandemia, a gente não tem noção de quanto a pandemia nos impactou. Essa cultura que nós vivemos estimula o imediatismo, a satisfação rápida e a desistência silenciosa diante das dificuldades. Essa realidade também atingiu, evidentemente, e demos provas disso, essa realidade atingiu a vida espiritual da Igreja de Cristo. Cada vez mais, vemos pessoas abandonando a fé,
deixando seus ministérios na igreja que tinham, e silenciosa e paulatinamente, afastando-se da igreja e rompendo com a vida comunitária. Não precisamos dizer muita coisa. Nós vivemos esse drama. Muitos começam a caminhada cristã com entusiasmo, mas diante das primeiras frustrações, das lutas da vida ou das decepções com as pessoas, porque as pessoas nos decepcionam, todas elas, e nós também decepcionamos pessoas. E diante dessas decepções, com situações, e simplesmente nós paramos no meio do caminho. Há pessoas que simplesmente param no meio do caminho, por conta das decepções, por conta dos problemas, por conta das lutas da vida, das frustrações. Alguns abandonam a comunhão porque se cansaram. Outros porque foram feridos, e aqui todos nós, de um jeito ou de outro, já fomos feridos na igreja. Outros porque permitiram, deram espaço para que os interesses desta vida ocupassem o lugar que pertence a Deus. É isso. Foi dado espaço a outras coisas, espaço que pertencia a Deus, e Deus foi retirado das vidas e dos corações. E ainda aqueles que pouco a pouco, sem perceber, esfriaram espiritualmente até perderem completamente o desejo pela presença de Deus. Não faz mais diferença. E o mais triste é que isso vai acontecendo lentamente. Raramente alguém abandona a fé assim, da noite para o dia, do nada. Não é do nada, é um processo lento e gradativo. E normalmente o afastamento começa, evidentemente, no coração. O afastamento não é da igreja, é do coração. É da vida com Deus. Primeiro, abandona-se a oração. Depois, abandona-se a leitura da palavra. Em seguida, a comunhão, a vida na igreja, a comunhão com a igreja do Senhor. A participação dos cultos vai se tornando algo sem muito valor. E, enfim, o abandono. Esse é o final, o abandono. A igreja deixa de ser prioridade, Deus deixa de ser prioridade. Deus é apenas um apêndice. E como nós sabemos, apêndice você pode cortar, que não faz falta. Aos poucos, o coração perde o prazer nas coisas de Deus. O pecado torna-se tolerável. Não, a partir de agora, tudo é tolerável. A consciência vai ficando endurecida, e a pessoa passa a viver espiritualmente distante de Deus, mesmo que ainda mantenha uma aparência religiosa, uma aparência de vida cristã, mas no fundo não há mais, está oco. Só tem a casca, dentro está tudo oco. Vivemos, irmãos e irmãs, numa geração emocionalmente cansada e espiritualmente distraída. Nunca, não vou dizer o resto porque nunca houve tantas possibilidades de conexão como as redes sociais. Mas ao mesmo tempo nunca houve tanto isolamento. Quanto mais conectados nós estamos nas redes sociais, mais estamos isolados uns dos outros. Nunca houve tanto acesso à informação bíblica. E, estranha e paradoxalmente, tanta superficialidade e infantilidade espiritual, apesar de uma enxurrada de informação bíblica. As pessoas estão cansadas, ansiosas, sobrecarregadas e muitas vezes sem forças para continuar.
E é exatamente para pessoas assim que esse texto de Hebreus foi escrito. Então não há nada de novo conosco. Nós não somos os piores dos cristãos. A carta aos Hebreus foi dirigida a cristãos que estavam cansados da caminhada também, lá no primeiro século. Gente, o contexto aqui é diferente. Lá eram pessoas que estavam cansadas de serem perseguidas e mortas. Sim, elas morriam por serem cristãs. Eram perseguidas. E a perseguição fez muitos ficarem pelo caminho, abandonarem a fé. Outros cogitavam abandonar a comunhão cristã. E é nesse contexto de perseguição e abandono que o autor escreve uma das exortações mais fortes e pastorais de todas as Escrituras. Diz ele, no versículo 1: corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. O autor não ignora o cansaço da igreja lá do primeiro século, o medo e o cansaço que ela estava vivendo. Ele não finge que a caminhada cristã era fácil, não era. Irmãos estavam morrendo, estavam sendo empalados. Ele não finge que não havia problemas, mas ele lembra aqueles irmãos que não desistir não pode ser uma opção, e que desistir não pode ser uma opção para o cristão, para aqueles que pertencem a Cristo, mesmo diante das dificuldades. Desistir não é uma opção para aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. A vida cristã, irmãos e irmãs, a vida cristã não é uma corrida, porque o autor faz uma analogia da vida com uma corrida, como se estivéssemos numa corrida. A vida cristã não é uma corrida de 50 metros. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã se parece com uma maratona, na verdade. A vida cristã é uma maratona. E somente persevera quem aprende a desenvolver disciplina espiritual. Quem desmerece a espiritualidade fica pelo caminho, se cansa, perde o fôlego. Por isso, Hebreus 12, de 1 a 3, nos ensina que a perseverança cristã não nasce de um entusiasmo passageiro. Ontem nós fomos num evento, isso é muito comum, saímos de lá todos muito bem abastecidos, eufóricos, mas muitos vão se deixando pelo caminho. Mas esse texto nos convida, irmãos, a olharmos para a vida cristã de uma outra maneira. O autor começa o capítulo dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas que ele está se referindo é um pouco antes, no capítulo 11 e 10, que ele está falando dos heróis da fé. É como se os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, estivessem todos em volta, e ele diz: olha, portanto, irmãos, visto que temos a rodear-nos, todos aqueles homens que ele citou, os heróis da fé, temos tão grande nuvem de testemunhas, é como se Isaac, Abraão e Zaqueu estivessem nos testemunhando, nos olhando, diz ele: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Ele começa dizendo isso: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. A primeira lição desse texto é que nós devemos nos desapegar, e não é OLX, ou pode ser uma OLX espiritual, nós devemos nos desapegar dos pesos, sim, dos pesos. A imagem utilizada aqui, ela é muito significativa. Um atleta, um corredor, ele não entra numa corrida com uma mochila nas costas. Nenhum atleta corre com uma mochila nas costas. Pelo contrário, eles tentam se livrar de tudo aquilo que é um peso para eles correrem.
Eles têm que tirar tudo aquilo que dificulta os movimentos, e tudo aquilo que dificulta e traz um peso precisa ser deixado. Eles não podem correr com aquilo. O objetivo do atleta é correr com liberdade, leveza e o mínimo de resistência do ar, porque até o ar nos amarra. O ar não permite que sejamos rápidos, razão pela qual, vejam só, os atletas de alto desempenho chegam a depilar os pelos dos braços e das pernas, porque os pelos dos braços e das pernas oferecem resistência ao ar, e isso pode significar um aumento no tempo de alguns milissegundos. Só que esses milissegundos vão definir quem é o primeiro e quem é o segundo. Qualquer peso desnecessário compromete o desempenho, e isso inclui os pelos do braço para os atletas de alto desempenho. O interessante é que o texto faz distinção entre peso e pecado. São duas coisas. Diz ele: livremo-nos de todo o peso e do pecado. Isso é importante porque nem tudo aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual é necessariamente um pecado. Há coisas que não são pecado, mas que nos prendem. Existem coisas que talvez sejam lícitas, mas que em excesso ou fora de lugar acabam enfraquecendo a nossa comunhão com Deus e tornam-se pesos que nós não conseguimos carregar. Há pessoas que não abandonaram a igreja, mas perderam a intensidade espiritual. Continuam frequentando cultos, continuam ouvindo sermões, mas vivem espiritualmente cansadas, porque estão carregando pesos demais. Alguns carregam culpas. Sim, culpas são pesos que carregamos. Culpas antigas, que nunca entregaram verdadeiramente a Deus. Uma culpa tem que ser entregue a Deus. Culpa tem que ser deixada. Nós não podemos carregar culpas. Elas têm que ser entregues a Deus, porque elas nos amarram, elas nos prendem. E assim, muitos vivem aprisionados pelo passado, presos no passado, como se a graça de Deus não fosse suficiente para perdoar. Não é possível que Deus possa perdoar. Outros carregam ressentimentos e mágoas, que são pesos, e que nunca foram colocados diante de Deus. Há quem carregue peso de um sofrimento, de uma ofensa que recebeu o tempo todo. Há quem abandone a igreja por uma ofensa recebida. Tornou-se um peso tão grande. O não perdão tornou-se tão grande, um peso tão forte, tão grande, que faz com que a pessoa abandone a igreja, abandone Deus, porque não conseguiu perdoar. Outros estão espiritualmente sufocados, pesos demais, pelo excesso de preocupações materiais, pela obsessão pelo dinheiro, obsessão pelo reconhecimento. E nesses tempos de redes sociais, todos vivem mendigando um like. Há pessoas que quando postam alguma coisa e ninguém curte, ninguém lá dá um ok, um joinha, entra em depressão, entra em parafuso, porque estão preocupadas excessivamente por outras coisas que não a vida com Deus. Vivemos numa geração profundamente cansada. Nunca houve tanta tecnologia para facilitar a nossa vida. E da mesma maneira, e de maneira contrária, nunca houve tanta exaustão emocional. É contraditório. As pessoas vivem aceleradas, distraídas, inquietas. Há excesso de informação,
excesso de estímulos e pouca quietude. Essa palavra é maravilhosa. Quietude, ficar quieto diante de Deus. Quietude. Já perceberam quando nós temos na igreja um período de confissão e a gente pede assim: irmãos, vamos ter um tempo de silêncio para a gente confessar os nossos pecados, para a gente orar, e ficamos todos em silêncio. Já perceberam como isso nos incomoda? Porque não temos mais a facilidade de nos aquietar. E nesses momentos de oração, quando se pede um momento de silêncio, quando alguém começa a perceber que está tempo demais, começam as tosses, fica todo mundo gripado. Todo mundo limpa a garganta, como diz, olha, não vai voltar, não vai falar, não vai ter barulho de novo, vai ficar nesse silêncio ensurdecedor. Pois é, muitos não conseguem mais se aquietar diante de Deus. Muitos não conseguem mais permanecer alguns minutos em oração sem alguma distração. O coração tornou-se pesado. João Calvino, num comentário desse texto, lembrou que ninguém corre bem na carreira da fé enquanto estiver preso às coisas que retardam, que seguram a sua caminhada, e essa afirmação é verdadeira. Muitos cristãos estão caindo em pecados escandalosos, mas estão ficando lentos espiritualmente porque acumularam pesos desnecessários na alma. Além dos pesos, o texto fala também do pecado que tenazmente nos assedia. A ideia do texto original é de algo que se enrola ao redor da pessoa e dificulta os seus movimentos, como se fossem cordas a prender o atleta para que ele não corra. O pecado nunca permanece controlado, ele sempre aprisiona. O pecado promete liberdade, mas produz escravidão. Promete prazer, mas gera culpa. Promete autonomia, mas afasta o coração de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a perseverança cristã exige vigilância constante, o que é muito difícil a todos nós. Nesses tempos de distração tecnológica que nós temos, isso tornou-se cada vez mais difícil. Ninguém permanece firme espiritualmente alimentando pecados secretos. Ninguém corre bem carregando cadeias espirituais, cadeias emocionais. Talvez o grande problema de muitos cristãos hoje não seja a falta de conhecimento bíblico, mas a falta de renúncia. Nós não queremos mais renunciar. Nós nos negamos a renunciar o nosso tempo para Deus. Nós nos negamos a renunciar os nossos afazeres. Nós nos negamos a renúncia para Deus. Isso vai gerar lá na frente o cansaço espiritual e a frieza espiritual. Portanto, nós somos convidados, irmãos, desafiados a primeiro reconhecer isso na nossa vida. Nós vivemos assim, nós somos vítimas desse tempo. Nós não estamos imunes a nada disso, nenhum de nós. A vida cristã, como o texto diz, exige, e essa palavrinha virou moda hoje em dia, a vida cristã exige desapego. Portanto, o convite para nós é um só: desapega. Desapega. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás para que possamos continuar avançando. Senão, não avançaremos. E como se diz no popular, ficaremos patinando na fé, patinando espiritualmente, patinando como pessoas. A disciplina da perseverança, de perseverar,
de não abandonar, começa quando reconhecemos honestamente que temos pesos, que nós jogamos nas nossas costas uma mochila cheia de coisas, que nós não queremos desapegar, que nós não queremos deixar. É preciso reconhecer isso, cada um de nós, todos nós, e colocar isso tudo diante de Deus. Senhor, me ajuda a desapegar das coisas, sejam elas emocionais, materiais ou quaisquer que sejam essas coisas que têm nos amarrado, que têm nos travado de uma vida com Deus. Mas o texto continua, o texto de Hebreus continua e nos ensina uma segunda coisa. Ele prossegue dizendo ainda, no versículo 1, portanto, nos larguemos tudo que nos amarra, que nos prende, e ele diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Há uma corrida para cada um de nós. Essa analogia é a nossa vida. A nossa vida é uma corrida que está posta e colocada diante de nós. É uma grande corrida. Como eu disse, não é uma corrida de 50 metros, rápida. Não, a nossa vida é uma grande maratona, que precisamos ter resistência. Uma maratona não se corre com rapidez, se corre com perseverança. A vida cristã é chamada aqui, portanto, de carreira, porque envolve continuidade. O problema de muitos de nós, irmãos, é imaginar que a fé se sustenta apenas em momentos emocionais. Há pessoas que começam a caminhada com grande entusiasmo, começam uma vida com Deus de maneira entusiasmada, mas não conseguem manter esta constância espiritual. Nessas corridas já se tem inúmeras memes, brincadeiras, não é verdade? Quando alguém começa a correr e diz: esse é um cavalo paraguaio. Qual que é a ideia do cavalo paraguaio? Larga na frente, mas não consegue chegar ao final, porque se cansa. Há pessoas assim, vivem de impulsos, de fases e de emoções passageiras, mas perseverança não é intensidade momentânea, como ontem, né? Tivemos uma dose cavalar, mas não é isso que vai nos manter na caminhada. Aquilo lá foi só alguma coisa para nos estimular. Perseverança é permanência naquilo que se faz, independente das coisas que aconteçam. Perseverar. A maturidade cristã não é construída com experiências isoladas, mas na fidelidade diária com Deus, ainda que pequena, mas constante. É construída na oração constante, mesmo quando não há emoção. Não precisa ter emoção, você precisa ter quietude diante de Deus, falar com Deus, estar conversando com Deus. É construída na leitura das Escrituras, mesmo quando o coração está cansado e a mente também. É construída na permanência fiel ao lado de Cristo, mesmo durante períodos de silêncio e sofrimento. Há quem diga: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Será que isso é verdade? Será que essa frase, essa expressão, ela resiste a algumas perguntas? Será que quando alguém diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, será que esta ação, essa afirmação resiste a algumas perguntas? O que nós fazemos nos outros horários? Quanto tempo nós perdemos rolando telas? Alguns para o lado, outros para cima. Quanto tempo do dia nós perdemos rolando telas? Quanto tempo nós perdemos fazendo outras coisas na televisão ou qualquer outra distração? Será mesmo que nós não temos tempo para uma leitura diária da Bíblia, para uma vida com Deus, ainda que pequena, mas constante? Você não precisa ter 2 horas por dia, mas uma vida com Deus, uma devocional com Deus,
um encontro com Deus que alimente a sua fé durante o dia. Essa constância é construída, como eu disse, na leitura das Escrituras e na oração, numa vida com Deus. O texto fala de carreira que nos está proposta. Isso significa que Deus estabeleceu uma caminhada específica para cada um de nós. Há provas que outras pessoas nunca enfrentarão, mas eu tenho provas na minha vida que só eu terei que enfrentar. Há dificuldades que só eu terei que enfrentar. O Mário Júnior não vai enfrentar os meus problemas. Em contrapartida, eu não enfrento os problemas do Mário Júnior, porque cada um de nós tem uma carreira proposta. Deus colocou uma carreira para cada um de nós. Há desafios específicos na nossa história, de cada um de nós. Muitas vezes nós sofremos porque queremos correr também, às vezes, a corrida dos outros. Esse é outro problema. Quando nós não conseguimos correr a nossa e ainda queremos correr a corrida do outro. Como pastor, não só eu, mas os pastores vivem um grande problema. Pastores lidam com pessoas. Pessoas têm problemas. Pastores cuidam de pessoas. Quando as pessoas estão com problemas, elas normalmente chamam pastores. E normalmente pastores se envolvem nos problemas, vivem os problemas. E por conta disso, há uma imensidão de pastores adoecidos, porque assumiram o problema que era de outro. E isso é uma armadilha emocional na vida dos pastores e pessoas que lidam com pessoas, na verdade. Psicólogos, psicoterapeutas, todas as pessoas que se envolvem com pessoas passam por esse problema. O fato é que nós temos que aprender isso. A corrida é nossa. Isso inclui os nossos filhos, por exemplo. Às vezes nós, como pais, queremos correr a carreira dos filhos. Eles precisam correr a corrida deles. A disciplina espiritual envolve continuidade, mesmo quando não há recompensa imediata. Vivemos numa cultura do imediatismo, tudo tem que ser rápido, ligeiro, rasteiro. As pessoas querem resultados rápidos, respostas rápidas, soluções instantâneas para todo tipo de problema. Mas Deus frequentemente trabalha através de processo, de perseverança, do ensino lento e constante na nossa vida. E às vezes nós não queremos esperar as respostas de Deus. Parece que nós estamos mais ligeiros do que Deus. A caminhada cristã, portanto, irmãos, não é sustentada apenas por inspiração, ela é sustentada também por hábitos de vida com Deus. Ninguém amadurece espiritualmente sem disciplina de oração, sem vida devocional, sem comunhão com a igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, o fato de nós estarmos cultuando a Deus e nos relacionando uns com os outros, isso é vida cristã. Isso nos alimenta, embora nem percebamos, mas isso nos alimenta. Ninguém amadurece espiritualmente sem isso. Spurgeon, famoso pregador, afirmou certa vez que pela perseverança, o caracol entrou na arca. Vocês já viram como anda um caracol, né? Pois é. Spurgeon disse: pela perseverança, o caracol entrou na arca. Foi o último, mas entrou. Porque ele não desistiu. Ele entrou. Ele não ficou pelo caminho. A frase parece simples, mas carrega uma grande verdade espiritual. Muitos imaginam que somente os fortes, rápidos e extraordinários conseguem permanecer firmes. Frequentemente Deus sustenta pessoas simples que apenas continuam caminhando,
que simplesmente continuam caminhando com fidelidade ao longo dos anos, das décadas e das eras, até o dia final. Há algo extremamente belo nessa perseverança silenciosa. Ainda ontem, nesse encontro, conversava com um pastor do presbitério de Maringá, e ele estava falando das igrejas lá daquele presbitério, e eu fui de lá 30 anos atrás, desse presbitério. E ele falava de uma igreja, Loanda, que hoje está uma igreja firme, vibrante. E eu disse, mas na nossa época, na minha época eu estava aqui, esta igreja quase foi fechada. E eu me lembro que havia um irmão, do qual eu nem lembro o nome. A história era a seguinte: a igreja foi acabando, pessoas foram se mudando, morrendo, outras foram abandonando, e restou apenas um irmão, uma pessoa. Eu não lembro o nome dele. Ele ia todos os domingos, ele abria o templo sozinho, somente ele, sentava, orava, lia a Bíblia e depois saía e fechava o templo. Esta igreja não fechou muito por causa desse irmão que perseverou. Ele perseverou. Permanecer fiel é o grande desafio para cada um de nós. Há algo extremamente bonito na perseverança silenciosa. Permanecer fiel no casamento durante décadas, como é bonito. Depois de 70 anos ver um casal. Permanecer servindo a Deus, mesmo enfrentando lutas, mas permanecendo. Permanecer crendo em Deus, mesmo em meio às lágrimas. Permanecer congregando, mesmo depois de decepções. Permanecer orando, mesmo quando as respostas parecem demoradas demais. A perseverança é uma disciplina espiritual construída diariamente, irmãos, diariamente. E o texto mostra também que essa corrida não acontece no isolamento. Essa corrida não pode ser vivida isoladamente. A corrida cristã não é vivida, não é corrida isoladamente. O autor fala de uma grande nuvem de testemunhas. A imagem não é de espectadores assistindo do céu, mas do testemunho deixado pelos servos de Deus que nos antecederam. E aqui podemos dizer a mesma coisa. Há uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Pessoas que passaram aqui, pessoas que deram o seu suor aqui para a construção desse templo, que deram sua vida ao Senhor aqui. Há uma nuvem de testemunhas, ainda que invisíveis, de pessoas que perseveraram. A igreja atual caminha sobre os rastros, nós caminhamos sobre os rastros e pegadas de homens e mulheres que permaneceram fiéis no passado. E porque eles permaneceram fiéis, nós estamos aqui hoje. Nós caminhamos nos rastros deles, nas pegadas que eles deixaram aqui. Mas eles não eram perfeitos, eles eram pecadores como nós. Mas eles foram fiéis. Eles foram perseverantes. Isso nos lembra que precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. No nosso discipulado de terça-feira, iniciamos um novo assunto. Iniciamos um estudo que diz assim, uma primeira frase: não existe igreja isolada, sem pessoas. Isso nos lembra que precisamos uns dos outros. O isolamento espiritual é perigoso. Deus nos chamou para viver em comunhão. Deus nos chamou para vivermos e comungarmos uns com os outros. Há momentos em que a fé de um irmão
sustenta do outro. Sim. Há momentos em que precisamos ser lembrados das promessas de Deus, porque o coração está cansado demais para enxergá-lo sozinho, e a comunhão uns com os outros nos auxilia nisso. A disciplina da perseverança exige constância, comunhão e fidelidade diária. E por fim, em terceiro e último lugar, o autor diz que para a gente conseguir fazer isso, para a gente largar o peso, o pecado que nos segura, que nos amarra, é preciso direcionar os nossos olhos para um outro lugar, porque nós focamos em tantas coisas, mas o autor diz, olhando firmemente, corramos essa corrida, mas não tiremos os olhos, não se distraia pelo caminho, olhando, não é, a natureza ao lado, as coisas que acontecem. Não, o autor diz, olha, correndo esta corrida que nos está proposta, corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus. Esse é o grande desafio, olharmos somente para Jesus, autor e consumador da fé, diz ele. E aqui, irmãos, nós encontramos o segredo da perseverança. O cristão não persevera apenas pela força pessoal, disciplina pessoal, porque nós não temos. Nós somos fracos, esmorecemos. A perseverança cristã nasce de um coração que contempla continuamente a Jesus Cristo. O verbo usado pelo autor carrega a ideia de retirar os olhos de outras coisas e concentrar esse olhar apenas e tão somente em Jesus. E isso é profundamente necessário, porque uma das maiores causas do desânimo espiritual é olhar para as circunstâncias, é olhar para as outras coisas, tirar o nosso foco. Quando tiramos o foco de Jesus, começamos a patinar. Quando olhamos apenas para os problemas, perdemos esperança. Quando olhamos apenas para as decepções, e nós passamos por elas, quando olhamos apenas para as decepções, nós nos tornamos amargos. Sim, amargos. Quando olhamos apenas para as pessoas, nós nos frustramos, porque as pessoas nos frustram e nós frustramos outras pessoas. Quando olhamos apenas para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo, como se diz no popular, somos dominados pelo medo e pela insegurança. Mas o texto diz, olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para Jesus, não tire os olhos, não se distraia com outras coisas, olhe apenas para Jesus nessa corrida que é a nossa vida. Ele é chamado de o autor e consumador, é aquele que cria e efetua a fé em nós, o autor e consumador da fé. Isso significa que a fé começa nele, é sustentada por ele e se completa nele, Jesus Cristo. Cristo não é apenas o início da caminhada, o tiro de início da caminhada, ele também nos sustenta até o final desta corrida. O autor, irmãos, então apresenta o exemplo supremo da perseverança. O próprio Jesus. O próprio Jesus é o exemplo supremo da perseverança. Diz no versículo 2, Jesus, olhemos firmemente para Jesus, o autor, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus trocou a alegria da vida pela cruz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, como Deus, suportou a cruz. Jesus suportou a vergonha, suportou a dor, a oposição dos pecadores. Ele não desistiu no meio do caminho, ele permaneceu firme até a cruz, porque via, além do sofrimento presente, havia uma alegria proposta diante dele, a glória futura e a redenção do povo, a nossa, a minha e a sua redenção. O versículo 3 diz, portanto,
pensem naquele. Se você está se desanimando, se você está fraco, se você está abatido nesta caminhada, nesta corrida, diz o autor, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, diz o autor, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Então, o segredo para a gente não desanimar, o segredo para a gente não se frustrar nisso, para a gente não deixar a corrida, é olhar para Jesus. Não tirar os olhos de Jesus. É assim. Esse é o desafio, irmãos, para todos nós. O remédio para o desânimo espiritual é contemplar Cristo, contemplar Jesus. Esse é o remédio. Quanto mais olhamos para Ele, mais encontramos forças para continuar. Porque se nós, quanto mais vezes olharmos para as pessoas, menos nós queremos viver aqui. Se nós ficarmos olhando, se você ficar olhando para mim, Roberto Mauro, você vai querer desistir. Porque eu não vou fazer tudo o que você quer e dizer tudo o que você quer ouvir. Em algum momento eu vou frustrar suas expectativas enquanto pastor. Porque eu não sou perfeito. Isso acontece com o reverendo Osni, com todos os pastores. Porque se ficarmos olhando apenas para as pessoas, nós desanimaremos. E se vocês ficarem olhando uns para os outros, vocês vão se desanimar também. A história, irmãos, não termina na dor. A história cristã, a vida cristã não termina no sofrimento, não termina na dor, não termina na discussão, no problema da igreja, nas crises da igreja. Não, a caminhada cristã aponta para a eternidade. É para a eternidade que está proposta a caminhada. E eu concluo, irmãos. Hebreus 12:3 nos chama à disciplina da perseverança. Nós somos o que restou da pandemia. Sim. Nós somos o que restou da pandemia, enquanto igreja. Isso é um privilégio. É um grande privilégio. Nem merecemos, mas é um privilégio. Porque se você está aqui, é porque você está perseverando. Você não ficou pelo caminho. Isso é um grande privilégio. Mas não podemos esmorecer. Não podemos baixar a guarda, como se diz no popular. A vida cristã não é uma vida curta e fácil. Há momentos de cansaço, períodos de luto, dias de profundo desgaste espiritual, tudo isso. Mas o Senhor nos chama a mim e a você para continuarmos firmes. Precisamos nos desapegar dos pesos que enfraquecem a nossa alma. Precisamos desenvolver disciplina espiritual na caminhada diária. Se esforce para fazer isso. Não perca tempo nas telas. Se você gasta meia hora da sua vida rolando telas, tire essa meia hora para você ler a Bíblia, para você orar. Tire 10, 15, 20 minutos para isso. Você verá que isso fará uma grande diferença na sua vida. E você que nos assiste agora, e que não veio aqui hoje por uma ou outra razão, ou você que não vem aqui há mais de ano, fica esse desafio para você. Você que nos assiste pela internet, esse é um grande desafio de estarmos reunidos como igreja, como povo de Deus. É um desafio de não ficarmos pelo caminho. Não fique pelo caminho. Não fique pelo caminho. Talvez hoje existam pessoas cansadas, emocionalmente desgastadas e espiritualmente abatidas. Talvez você esteja assim. Talvez existam alguns que tenham diminuído o ritmo da caminhada. Talvez outros estejam lutando silenciosamente para não desistir. Mas esse texto, irmãos, nos lembra que Jesus Cristo continua sustentando o seu povo.
A perseverança do cristão não depende apenas da sua própria força, porque se depender apenas da nossa própria força, nós cairemos pela tabela, como se diz no popular. Se você colocar a sua força em você mesmo, você ficará pelas tabelas, você cairá. É Cristo Jesus quem nos mantém, mas precisamos olhar para Ele, não tirar os olhos dele. Um dia essa corrida terminará. Essa maratona um dia terá uma faixa, lá no final. A fé não mais existirá. A fé dará lugar à visão. O sofrimento dará lugar à glória eterna. E aqueles que permaneceram firmes, mesmo que lentamente, mas constantemente firmes, ouvirão do Senhor lá no final, lá quando estiver aquela faixa para ser cruzada, ouvirão da boca do nosso Senhor: muito bom, muito bem, servo fiel, servo bom e fiel, muito bom, muito bem. Que nós todos ouçamos essa voz, que nós todos ouçamos essa expressão lá no final da corrida: muito bem, servo bom e fiel. Sejamos, pois, fiéis. Que Deus nos conceda a perseverança até o fim. Amém? Que Ele assim, pois, nos abençoe.